Olá, meus alunos e amigos, sou o professor Paulo Rochedo apresentando mais um vídeo. Confira! Senhores passageiros com destino a Marte, apertem os cintos. Os cientistas querem descobrir detalhes sobre os efeitos do Sol e dos ventos solares sobre Marte. Porque esse planeta, ao contrário da Terra, perdeu água e dióxido de carbono ao longo do tempo. Tudo isso tem a ver com os planos da agência de enviar uma missão tripulada ao planeta no início da próxima década. Desde o pouso de um robô na superfície de Marte em 2011, a nova missão é a mais importante entre os preparativos para o futuro envio do homem ao planeta vermelho. E pela primeira vez, um grupo de cientistas europeus também participa. A nova missão se chama MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission. A bordo do foguete Atlas, lançado da base de Cabo Canaveral, na Flórida, a nave não pousará na superfície do planeta. Ficará girando em torno dele para colher os dados necessários para o conhecimento mais profundo do clima, tendo em vista o envio de futuras missões tripuladas ao planeta. Embora não esteja previsto o pouso, serão feitos vários sobrevoos de aproximação. Alguns deles a apenas 130 km de altura, o que é bastante perto para um planeta onde as condições climáticas são bastante adversas, com frequentes ventos solares que sopram a centenas de quilômetros por hora. Nessa missão, os técnicos da NASA não estão sozinhos. Contam com a participação de cientistas das universidades do Colorado e de Berkeley, além do Laboratório de Propulsão a Jato de Pasadena, na Califórnia. Entre os pontos que despertam a curiosidade dos cientistas, incluem-se as características da alta atmosfera de Marte e sua ionosfera. Pesquisadores franceses também participam do MAVEN, que começou a ser planejado há 5 anos. Com os dados apurados, os cientistas tentam responder às seguintes questões. Se esse solo, repleto de entranhas, foi esculpido por correntes de água num passado bastante remoto, aonde foi parar essa água? E se existiu água, ela foi suficiente para garantir algumas formas de vida? Será possível encontrar indícios dessa existência, ainda que sejam muito remotos? Os dados que os cientistas buscam deverão responder, no futuro, a inúmeras questões como essas. Por enquanto, o robô Curiosity já se deparou com inúmeras formações de terreno típicas de áreas que já foram varridas pela água. Entre os enigmas que cercam o planeta, os cientistas também se perguntam por que Marte, ao contrário da Terra, se transformou nesse mundo desolado, seco e poeirento que conhecemos hoje. A explicação mais aceita é que esse é o resultado da ação do Sol e dos ventos solares que sopram ali com uma grande intensidade. Ao longo de bilhões de anos, seria surpreendente se isso não tivesse ocorrido, especialmente nos primeiros tempos do Sistema Solar, quando os ventos eram mais violentos. Outro planeta que sofre o mesmo efeito é Vênus. A missão Venus Express da NASA constatou que os ventos solares expulsam o oxigênio e o hidrogênio da atmosfera do planeta, espalhando esses elementos pelo espaço. Esse processo deixou em Vênus uma atmosfera onde predomina o dióxido de carbono, que contribui para elevar a temperatura a cerca de 400 graus Celsius. Se esses ventos solares fizeram todo esse estrago em Vênus e Marte, por que será que a Terra escapou desse destino? A resposta está no que acontece quando as tempestades solares se aproximam da Terra. Estudos sugerem que Marte poderia ter sido um planeta com vida. No entanto, algum fenômeno ainda desconhecido causou uma mudança na atmosfera do planeta, hoje gelado e rochoso. O que teria acontecido? Há bilhões de anos, quando os planetas do Sistema Solar eram jovens, Marte era um mundo muito diferente. Água líquida corria por rios que desaguavam em lagos ou mares rasos. Uma espessa atmosfera cobria o planeta e o mantinha aquecido. Nesse confortável ambiente, minúsculos seres vivos podem ter encontrado um lar favorável, o que poderia ser um caminho para se tornar um segundo planeta cheio de vida, como o nosso. Mas não foi o que aconteceu. Hoje Marte é frio e inóspito. Sua fina atmosfera originou uma superfície rochosa, com marcas de lagos que secaram. Se organismos marcianos ainda existirem, provavelmente estão lutando para sobreviver em algum lugar do poeirento solo do planeta vermelho. Mas então, o que aconteceu?
Cientistas acreditam que a única maneira de Marte ter sido úmido e quente há 4 bilhões de anos é que tenha tido uma atmosfera espessa. O CO2 na atmosfera de Marte age como gás de efeito estufa, assim como na Terra. Uma densa camada de CO2 junto com outros gases teria possibilitado temperaturas mais altas e água em estado líquido. No entanto, de alguma maneira, Marte perdeu essa cobertura. Uma possibilidade é de que ventos solares tenham acabado com ela. Como se sabe, Marte não é protegido por um campo magnético. No lugar, o planeta vermelho tem guarda-chuvas magnéticos que abrigam apenas algumas partes da sua atmosfera. A erosão de regiões expostas pode ter dispersado lentamente a densa atmosfera e seus gases escapado para o espaço. Pesquisas realizadas pelo robô Curiosity sustentam essa versão. Cientistas também acreditam que o solo de Marte tenha absorvido o CO2 nos minerais e carbonatos que compõem o solo. Maven será a primeira expedição específica para ajudar os pesquisadores a entenderem a fuga de CO2 e outros gases da atmosfera de Marte para o espaço, suas causas e a velocidade com que isso ainda acontece até hoje. Uma vez que esse processo for descoberto, pode-se estimar a quantidade perdida nesses 4 bilhões de anos. Além disso, Maven vai determinar se essas fugas de gases foram o fator principal para as mudanças no clima do planeta. Uma em cada 5 estrelas semelhantes ao Sol abriga um planeta com condições de ser habitável. Eles têm tamanhos semelhantes ao da Terra e orbitam numa distância que permite temperaturas mais amenas, onde a água, fundamental para a existência de vida, também seria encontrada em estado líquido. Os dados fazem parte de um amplo estudo divulgado pela NASA. Das 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, 10% têm as mesmas propriedades do Sol. Os estudos da NASA se basearam nos dados coletados pelo telescópio espacial Kepler, responsável por grandes descobertas, entre outras a dos planetas Kepler 62 e 22b, que reúnem condições favoráveis ao surgimento de vida. Ao todo, o número de planetas desse tipo no universo pode chegar a pelo menos 2 bilhões. Das milhares de estrelas que podem ser vistas no céu, a mais próxima da Terra, que tem características parecidas com as do Sol, está a 12 anos-luz de distância. Isso significa centenas de milhões de vezes a distância entre o Sol e a Terra. Cinco séculos depois da era dos grandes descobrimentos, o homem se prepara para a maior aventura de todos os tempos: colonizar o planeta Marte. A diferença é que hoje as viagens são planejadas nos mínimos detalhes, os investimentos são gigantescos e os cientistas sabem o que vão encontrar lá. Imagine a coragem necessária nos tempos em que as viagens tinham rumo desconhecido. Falava-se em precipícios nos oceanos e em monstros marinhos que podiam engolir as minúsculas caravelas. Neste século, a grande aventura será o envio de uma missão tripulada a Marte. Como seria bom adivinhar o desfecho? Então, gostaram do vídeo? Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no Facebook Astrofísica e Metafísica e no canal YouTube Brasil Net TV, a divulgar ciências. Muito obrigado.